O que leva grande parte de uma sociedade a desejar o ódio como solução? Por que indivíduos com estudo se tornaram a base da violência nazista? Como um governo que se baseava tantas vezes na mentira programada e recriada conseguia convencer uma nação? O mal banal pode ser ensinado? E o que fazer quando o veneno continua vivo na humanidade? Horrores do nazismo. Inacreditavelmente humano. Difícil encontrar para o canal Tá na Escuta um título mais apropriado. Uma ideologia, um partido, um Estado, uma sociedade acima de tudo. Essas imagens, elas refletem documentos, fontes históricas que jogam o passado para o presente e fazem a gente mergulhar. Que sociedade é essa? Que pessoas eram essas? E de que maneira essa sociedade banalizou o mal? Escolas, repartições públicas, cinema, discursos políticos. Que cotidiano é esse? Que cotidiano é esse que acredita que há superioridade e que dentro dessa superioridade, um pedaço que convive ali não é mais necessário? A não ser que seja para ser escravizado, a não ser que seja para ser mão de obra disponível para os serviços que a economia nazista quer. Tá na Escuta quer propor para você uma análise fidedigna, muito, muito, muito próxima de sentir aquilo que aconteceu. Essas imagens são apenas o primeiro passo. Agora é hora da gente escutar narrativas de época, documentação e chegar mais perto daquelas pessoas. Como a historiadora Hannah Arendt escreveu em Eichmann, Jerusalém, o mal banal não é nada além do que aquilo que normalizamos a partir da forma que uma sociedade nos ensina a ser. Os atos que o senhor cometeu constituem uma ruptura da fidelidade que deve à minha pessoa e uma traição. Semelhante conduta equivale a uma alta traição. A pena aplicável seria a morte. Em consideração aos serviços que prestou ao partido, o Führer aceita não aplicar essa sentença, desde que o senhor renuncie imediatamente a todas as suas funções. Solicito que responda imediatamente com um sim ou um não. A pena aplicável seria a morte. Forte. Então, assim que o Führer refletia e respondia,
a determinadas posturas de quem pertencia à alta cúpula do Partido Nazista. Alta cúpula. Indivíduo fundamental no processo. Göring. E então, e com o restante da sociedade? A morte seria pouco, né? Durante o processo, Hermann Göring, com os outros acusados, declara-se inocente. M vê o marido uma última vez em 7 de outubro de 1946. E ela lhe diz: Você pode morrer tranquilamente, depois de ter feito em Nuremberg tudo o que podia. Saberei que morreu pela Alemanha. Na última carta que envia à esposa, ele então a escreve: Minha vida terminou no instante de nosso último adeus. Em sua bondade, Deus me poupou assim do pior. Todos os meus pensamentos estão com você e com Eda. As últimas batidas de meu coração marcarão o nosso grande e eterno amor. Seu Hermann. Saberei que morreu pela Alemanha. Mais um trecho histórico, intenso, né? Assim, M. Göring vai falar do esposo. Porque ser um executivo do Partido Nazista, ser o chefe de Estado do nazismo, isso é apenas a função que você exerce dentro de um contexto. E suas relações pessoais? Marido, esposa, filho, filha, tio. É mais um depoimento, é mais uma fonte que retrata como a família de dentro vê. O Tribunal de Nuremberg, os julgamentos de Nuremberg podem definir a justiça para a história. Mas para aquela família ali, o que é justo já tinha sido feito. Eles achavam que o que tinha sido executado era justo. A execução de Göring pela justiça histórica, para ela, uma grande justiça. Forte também. O meu pai fez apenas aquilo que acreditava ser justo. Se nos encontrássemos nas mesmas circunstâncias, eu tomaria as mesmas decisões que ele. Era um dos conselheiros de Hitler, mas Hitler não se deixava guiar por ninguém. Meu pai só queria uma coisa: cumprir seu dever de alemão. Ele previu o imenso perigo que vinha do leste. A história lhe deu razão. Como um filho, uma filha, reflete os atos, pensamentos, ações do seu pai e da sua mãe. O conceito da Hannah Arendt de mal banal reflete exatamente o que você acabou de escutar. Ele só fez o que era necessário fazer para a sua nação. Olha a reflexão. É entender que toda a ação de execução do projeto nazista, de guerra, de eliminação, de segregação, de poder, com toda a intensidade que aquilo tinha, era exatamente o necessário a fazer como um bom cidadão dessa nação. Esse é um grande trecho. Dá para entender os bastidores de tudo isso. Não temos mais aliados na Europa. Dependemos apenas de nós mesmos. E entre nós há tanta traição. O clima geral está péssimo. A Luftwaffe continua uma droga. Göring, esse fanfarrão, não faz nada. Goebbels faz muita coisa, mas está sempre querendo aparecer. Todos recebem medalhas e condecorações, menos meu pai, que deveria ser o primeiro a recebê-las. O povo tudo olha para ele, mas ele se mantém sempre nos bastidores, nunca vai para a frente do palco. Todos recebem medalhas e condecorações, menos meu pai, que deveria ser o primeiro a recebê-las. Percebem o olhar do processo? A Luftwaffe tá uma droga. A Europa, toda a Europa contra a gente. Mas como eu, como filho, filha, pai, mãe, sociedade, continuo olhando o processo. É desse Estado, é dessa sociedade,
É disso que a gente quer trazer. As fontes não falam por si, mas elas permitem a gente entender o que a sociedade falava. Essa é a reflexão do Tá na Escuta. O Tá na Escuta proporciona, nesse momento, um conteúdo, uma oportunidade diferenciada, gente. O livro de história, o filme, o documentário, tudo isso é um recurso clássico, interessante, de trazer o passado um pouquinho mais perto da gente. Mas na internet, a potencialidade ela aumenta. Então, pesquisar uma documentação de época. A gente trabalhou aqui com carta, diário, a gente trabalhou aqui com vozes que vivenciaram um processo de dentro. E permitir escutar, como se eles estivessem aqui. Isso é um grande material, um material para dar aula, um material para trocar uma ideia em tudo quanto é lugar, um material para a gente ter o gatilho, sabe? O gatilho da reflexão. Isso daí é fantástico. Tem pontos que nós estamos discutindo aqui que vão chamar a atenção de cada um de uma maneira diferente, né? Não são só números, não são só estruturas. A aula de história fala muito de estrutura, características gerais. E quem são esses nomes e sobrenomes, né? Quem são essas pessoas? Como é que é o cotidiano exatamente de cada um? Essa vida, ela é fundamental. Estrutura nazista, que reflete o nosso primeiro programa, o Estado nazista, ele teve um impacto que a filosofia do Immanuel Kant chamaria de sublime. Palavra que o senso comum não vai entender, né? Como assim? Falando que o nazismo foi sublime. Kant ensina com esse conceito que sublime é aquilo que tem uma grandiosidade, que tem uma representatividade, que tem uma capacidade de demarcação. E é exatamente isso, o sublime horror, né? Você tem a dominação, você tem a violência, você tem a elaboração de ideais extremamente mirabolantes, você tem a hipérbole em tudo muito grande, mas que aconteceu no cotidiano. E esse cotidiano que a gente quis trazer. E vamos ter aí muita coisa legal, tá, galera? Inclusive, o outro lado da história, né? E as vozes de quem foi reprimido, sufocado, silenciado, aniquilado e virou estatística bizarra de milhões, como os judeus. Nosso próximo programa vai mergulhar nisso aí. As outras vozes, aquelas que sobreviveram e apresentam como sentiram tudo isso pra gente poder estudar cada vez mais. Um abraço, Tá na Escuta. O executante era o ordinário, comum. Nem demoníaco, nem monstruoso.